presidente interino Michel Temer vem discutindo com a sua equipe econômica modificações nas regras de concessão de benefícios previdenciários, além da flexibilização da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Como essas possíveis mudanças podem afetar a vida de mulheres trabalhadoras é o que vamos discutir no Toda Mulher de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a deputada enfermeira Rejane e a diretora executiva do Sindicato Nacional dos Moedeiros, Daniele Oliveira. Olá, sejam bem-vindas. Para começar o programa, a gente pode falar aqui de uma questão que é muito importante, que é em relação à reforma da Previdência, né? Nessa reforma, já foi amplamente anunciado que o presidente interino pretende alterar a idade mínima para aposentadoria, né, para 65 anos, igualando a aposentadoria para homens e mulheres, né? Isso até hoje não tinha sido feito, né? Não existia essa questão da idade mínima e a aposentadoria, ainda assim, as mulheres poderiam se aposentar 5 anos antes dos homens, né? Como é que vocês veem essa possível mudança? Primeiro é importante a gente pautar, porque todo mundo fala que a reforma da Previdência é essencial, que a Previdência está quebrada. Mas tem vários historiadores, tem vários formuladores e estudiosos que dizem que isso não está acontecendo, né? Quando se faz já foram feitas várias reformas na Previdência, só que essa atinge diretamente as mulheres. Porque quando a mulher teve a garantia de ter aposentadoria menor, né, aos 60 anos, aos 50 anos no caso, né, 55 mulheres, 60 homens, já foi colocado desta forma para garantir às mulheres o direito do lar, né? Que a mulher é responsável pelos filhos, ela é responsável pela casa, toda essa responsabilidade cai em cima da mulher. Então ela já tem todo esse trabalho dobrado, né, o trabalho doméstico e o trabalho fora, quando ela saiu do interior, né, do lar, para ir trabalhar. Então essa é uma garantia da mulher, porque ela tem uma dupla jornada. Nós não estamos, né? Então é uma retirada de direitos históricos das mulheres, fundamentais, porque não é somente a questão da idade para se aposentar. A mulher tem o trabalho dobrado. Quando ela chega em casa, a responsabilidade dos filhos, de escola, de roupa, de casa, é responsabilidade da mulher. E essa não é um trabalho diminuído. Quem é dona de casa, quem é doméstica, sabe que esse trabalho é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho pesado, né? Você fazer comida, preocupação com a sua casa é muito pesado. Então eu acho assim que, né, que é uma perda de direito das mulheres que a gente com certeza não vai aceitar com tranquilidade, né? Isso, Daniela. O interessante de pensar nessa situação é que busca-se uma isonomia. Só que a partir de que há uma diferença, isso comprovado por estatísticas, não é só, isso é papo de mulher que fala que trabalha demais, não é isso. É comprovado com estatísticas que a mulher trabalha até 8 horas a mais semanalmente do que os homens, por conta da dupla jornada. Então você começa a ver uma isonomia estranha. A mulher tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque a responsabilidade dos filhos é dela. Ainda há dificuldade de alguns empregadores de empregarem mulheres por causa da questão da gravidez e da fertilidade. Então você vê que tem um monte de barreiras para a mulher chegar no mercado de trabalho. E quando chega no mercado de trabalho, ela ainda tem que trabalhar dobrado, às vezes triplicado, porque a gente sabe que não é só a questão dos filhos, mas o próprio marido depende de algumas questões, principalmente nas classes mais baixas. Você tem essa cultura ainda de que a mulher ela tem que trabalhar, se ela trabalha fora, ela tem que trabalhar em casa também, porque isso é dever da mulher, isso é muito enraizado na nossa cultura. Então você vê que tem todas essas dificuldades e ainda não tem o direito de se aposentar um pouco antes, já que trabalha muito mais. Então essa perda de direito, né? é uma cultura machista que está sendo reafirmada nessa postura e mostrou para o que veio, né? Qual é o objetivo. E é interessante quando a gente aborda quem são esses ministros, quem é essa direção agora, esse governo Temer, né?
A gente viu as indicações, nós vimos quem assumia o governo, né, as secretarias, os ministérios, e esse governo foi formado com uma cara machista. E é óbvio que aonde eles vão mexer seria nos direitos das mulheres, né? Agora, eu tenho certeza que o movimento feminista, que as mulheres, independente de estarem dentro do movimento ou não, a trabalhadora, a dona de casa, né, a gente faz um apelo para que essas pessoas comecem a debater que direitos são esses. Não é regalia nenhuma da mulher quando ela se aposenta com 5 anos a menos do que o homem. Não é regalia, porque na hora de dividir o trabalho dentro do lar, dentro de casa, esse trabalho não é dividido com os homens. É cultural. Nós até gostaríamos que fosse, né, que fosse dividido. Até será um dia. Vamos lutar para isso. Mas hoje isso não acontece. Nós vivemos numa cultura machista. E quebrar esses paradigmas, avançar nesses direitos realmente igualitários é fundamental. Então tem que primeiro avançar lá, para depois perder aqui. Isso ainda vai levar um tempo, né? Esse avanço ainda demora, né? E uma outra questão que é interessante nessa definição de 65 anos para todas as coisas e para ambos os sexos, é que isso também prejudica as classes mais baixas. Porque se a gente parar para pensar que o menino ou a menina com 16 a 7 anos de uma comunidade mais carente já está procurando emprego, já está tentando se inserir no mercado de trabalho para ajudar a família, ela começa a trabalhar, eles começam a trabalhar muito mais cedo. Sim, não há aquela facilidade de você, que deveria ser, deveria ter tempo para fazer todo o estudo, para se formar na faculdade, para fazer uma especialização e aí entrar no mercado de trabalho. Mas não, a pessoa ela começa cedo, ela tem que dar um jeito de fazer escola, trabalho, normalmente há aí um casamento no meio do caminho, filhos e tal, e vai lutando isso, e começa muito antes, e agora nessa questão de 65 anos também é prejudicada, porque você não tem o tempo de contribuição te ajudando nisso. É 65 anos e ponto. Agora, essas reformas, né, são várias. São várias. Outra pauta relevante da reforma previdenciária seria a extinção da vinculação da aposentadoria ao salário mínimo, né? Isso também é uma questão importante. Não só a aposentadoria, mas o direito da mulher, né, que vive os benefícios. Né? Essa vinculação, ela é fundamental, né? Eu acho que aí envolve idosos, homens e mulheres, porque quando você tem o reajuste do salário mínimo, todos os outros trabalhadores que recebem ou aposentadoria ou como é que diz? Os benefícios, ou licença maternidade? Não, quando o homem morreu e deixa o pensão. Todos eles são vinculados ao reajuste do salário mínimo. Então, é você prejudicar uma classe que também se dedicou ao país, né? Trabalhou durante anos e agora, o que vai acontecer? O piso, que já é uma miséria para a pessoa sobreviver, você desvincula para quem está aposentado. E esse povo tem organização para fazer luta? Não tem. É importante que desde 2012 o valor das aposentadorias foram acima do valor da inflação, né? Isso acaba não acontecendo mais a partir de uma mudança como essa. Sim, você congela a aposentadoria, o que é uma crueldade na minha concepção, porque se você pega a valorização do salário mínimo, que não é lá grandes coisas também, não é? A gente sabe que o salário mínimo ainda tinha muito para crescer, porque não dá para você suprir as necessidades básicas da população, não dá, mas você tem um programa de valorização. Se você estagna um aposentado hoje, no momento em que ele mais precisa, no momento em que ele está gastando com saúde, está gastando com remédio, você estagna o salário dele, hoje ele vai ter somente a inflação, daqui até 5 anos o salário dele já não vale nada. A gente já está vendo homens e mulheres, né, aposentados sofrerem com a medida que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né, que é a falta de pagamento dos aposentados. Quanto mais você pensar que isso vai ser uma política nacional, né? Eu acho que quando a gente pensa em política,
né, em medidas políticas que você tá perguntando aí, tem muitas medidas que podem ser feitas, mas não recaindo em cima do trabalhador, né? A taxação de grandes fortunas, por que o Temer não apresenta essa proposta? Porque não tem interesse. Na verdade, eles falaram que não iam pagar o pato, né? Quem paga somos nós. Tem uma outra questão também que é com relação à saúde e educação. Isso já foi, inclusive, anunciado, que vai realmente ter uma mudança com relação ao piso que é destinado à saúde e educação. Na realidade, ele está tirando, ele está mexendo, né? Ele está propondo um estado mínimo. O que é estado mínimo? É o governo, né, tirar de áreas que são áreas sociais. Ou seja, saúde, educação, segurança. Essas são áreas sociais que são responsabilidade do governo. Quando o governo Temer fala assim, não, nós vamos fazer algumas medidas e vamos botar um estado mínimo, ele vai tirar dessas áreas. E no caso da saúde, já foi anunciado pelo novo ministro interino, né? Porque não dá para entender que são todos interinos, mas que estão tomando medidas que modificam a vida do povo. Na área da saúde, essas medidas, que é a diminuição do valor, né, que é obrigatório ser investido na área da saúde, por exemplo, os municípios, estados, ele tem um percentual do orçamento para ser investido na área da saúde. Quando eles desvinculam isso, eles tiram, não é mais obrigatório, modificam a lei, claro que você vai ter um orçamento menor. Na área da saúde significa, por exemplo, acabar com um projeto, com um programa que deu muito certo, que foi o programa Rede Cegonha, que é um programa que atinge diretamente a mulher. O atendimento garantido por enfermeiros, médicos, psicólogos, todos os outros profissionais. Enfim, esse programa está sob risco de acabar. Então, atinge diretamente as mulheres. Será que as mulheres estão entendendo até que ponto esse governo Temer está atingindo a vida delas, a garantia delas terem um parto dentro de uma maternidade, ter um parto humanizado? Isso é fundamental. E com relação... Fora as outras coisas, né? Vacina, sim. Projetos de vacina, tuberculose, por aí vai. E com relação à educação também, isso também vai acabar mexendo com programas importantes, né? Sim, na verdade, se você parar para perceber, quais foram os pontos que estão querendo ser mexidos? É trabalhador, é educação, é saúde, é os direitos das mulheres e é aposentado. Você vê que realmente ele só está tocando em pontos que são pontos críticos. A gente não tem hoje uma saúde de qualidade, a gente ainda tem muito para acrescentar nisso. Ao invés de investir na saúde e na educação, se retira a verba da saúde e da educação. Então, assim, eu questiono se não teria outras fontes, e a gente sabe que poderiam ser mexidas, só que foi como o que a gente estava conversando ontem. Há uma representatividade ali, e eles estão representando o grupo que os colocou ali. E há essa questão de que quem acaba pagando o pato somos nós. Sim. Na área da educação, é importante a gente falar também para a população que as mulheres conseguiram avançar. Nós, através de um programa chamado Pronatec, as mulheres era garantido às mulheres projetos de qualificação para essas mulheres, de capacitação, para que essas mulheres pudessem estar no mercado de trabalho, porque tem muita mulher que não conseguiu estudar. Então, você conseguia ir fazer os cursos e inserir essa mulher no mercado de trabalho. E esses programas, uma vez que tiram o orçamento, eles tendem aqui a acabar. Então, muitas mulheres conseguiram sobreviver vendendo coisas, produtos que elas mesmas faziam, né? Enfim, a gente não sabe lá na frente o que vai dar. O próprio ProUni, o FIES, que tem colocado as mulheres dentro das universidades, também é um risco. Já houve cortes e a tendência é diminuindo cada vez mais. A gente tem que fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Com certeza. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.